Estamos aqui de volta, meus amores, meus amigos, meus colegas, meus desconhecidos. Vamos abaixar a música para não tomar copyright. Estamos aqui para mais uma abertura de sessão de Nova York. Eu operei mais cedo, eu operei sessão de Londres. Eu peguei um short por volta daqui, ó. Aqui tá marcado até. Eu peguei um short de 1 para 1, basicamente, na verdade. Tipo, eu shortei aqui, literalmente. Coloquei o coisa aqui e peguei literalmente 1 para 1. Foi tipo isso aqui, assim, mais ou menos. Nada demais. Nada demais, nada demais. Tinha uma narrativa por trás, mas nada demais. A gente consegue ver que varreu liquidez desses dois alvos aqui, que inicialmente eram os alvos que eu queria, mas graças a Deus que eu não deixei eles lá, porque voltou, talvez fosse me estopar ou não, ou ia ser muito perto, né? Então, faltam 5 minutos para o mercado abrir, o mercado tá reagindo bem, né? Reagindo positivamente. Só que eu tô com viés mais bearish para hoje, né? Mesmo já tendo capturado essa liquidez, a gente ainda tem, deixa eu colocar em tempos gráficos maiores que fica mais claro de ver, a gente ainda tem algumas liquidez para serem capturadas. E assim, é como eu postei no Reels do meu Instagram. Se você não viu, me segue lá, que eu tô postando uns Reels lá. E eu acho que eu postei um vídeo aqui no YouTube também sobre isso, né? Aqui em cima, basicamente, all time high, varreu liquidez no all time high, voltou para enganar, né? Varreu de novo, fez um SMT, divergência, bearish, caiu isso tudo varrendo essa liquidez inteira, certo? Deixou o que pra gente? Deixou esse ponto de liquidez, esses dois pontos de liquidez. Cadê minha ferramenta? Deixou esse ponto e esses dois pontos de liquidez. Fora isso, pra mim é interessante porque a gente tem um New Week Opening Gap aqui, que é um gap de abertura de nova semana, né, no caso. E geralmente esse gap ele costuma ser fechado, né, no meio da semana, durante a semana e tudo mais. A gente já tá na quarta-feira, né? Dá pra ver que a gente varreu uma liquidez aqui, talvez tenha feito um SMT aqui. Então, assim, eu acho que faz sentido uma narrativa de tá bearish pro mercado antes da abertura. É claro que a gente tem que ver como é que vai acontecer daqui pra lá e tal, como é que vai abrir, porque quando abrir tudo pode mudar ou não, ou tudo pode permanecer do jeito que a gente quer, que é o que me interessa. Eu já marquei aqui para não esquecer que a gente já tá dentro de um Fair Value Gap do 4 horas, né? Como vocês podem ver, a gente já tá dentro de um Fair Value Gap do 4 horas, a gente já tá dentro de um Fair Value Gap do 2 horas, que a gente já pegou ele aqui, por isso que caiu. Talvez a gente queira exatamente nesse pré-mercado manipular novamente para vir ou no 2 horas ou no próprio 1 hora, que para mim seria excelente, que foi onde eu marquei. Dentro, 1 hora confluencia com 2 horas, confluencia com 4 horas, enfim. E aí seria uma estrutura bem legal para mim para shortar por causa disso, né? Varreu liquidez, fez uma divergência bearish, provavelmente, com certeza fez uma divergência bearish, né? Caiu muito forte e agora ele tá subindo dessa forma. Aqui voltou, aí vem varrer liquidez e aí pode entregar para vir buscar pelo menos essas liquidez daqui. Como eu faço day trade, meus stops são muito curtos, muitas vezes eu não busco alvos tão grandes assim. Então, pode ser algo que para mim pode funcionar muito bem, né? Utilizar esses fair value gaps aqui como gatilho, como condição. Gatilho não, como condição, né? Para entrar no trade. Gatilho seria outras coisas que vocês vão ver na hora de eu entrar no trade, caso eu ache algum. Mais cedo eu peguei esse take que eu falei, então tipo assim, não é nem que eu quero me resguardar, mas eu quero me resguardar por causa de ontem. Ontem eu tomei um loss fora do previsto. E aí eu tô
Enfim, o mercado me colocou no meu lugar, né? Falta 1 minuto para abertura do mercado americano. Eu tô em tempos gráficos maiores porque eu acho, mas isso é achismo mesmo, né? Mas eu acho que ele deve abrir manipulando para cima mesmo para vir buscar essa liquidez, né? BSL é Buy Side Liquidity, então é liquidez de lado comprador, né? Por quê? Porque todo short, o stop de um short é uma compra. Então, shortando esses topos aqui, vai ter muita gente comprando a partir desses topos aqui, entendeu? Então, pode ser um lugar legal para shortar, porque vai ter muita gente comprando, muita oferta, e aí entra a demanda, e aí faz com que o mercado entre ao nosso favor. Eu vou descendo aqui pra gente ver o que tá rolando de fato. Eu já vi aqui embaixo, como se eu fosse ter alguma condição aqui embaixo para me levar a buscar essas liquidez daqui de cima de demanda, mas não tem nada que me faça querer comprar. Não tenho nenhuma condição de compra aqui de fato. Só se varresse essa liquidez aqui e viesse nesse fair value gap, mas ainda assim eu ia ficar muito com o pé atrás. Acho que não faria a operação por causa do New Week Opening Gap. Então, tipo, o que eu gostaria mesmo de ver era o mercado dando uma porradinha pra cima, exatamente pra fazer tudo isso que eu falei pra vocês. Então, vamos ver. Se eu ficar aqui um pouco calado é porque eu tô me concentrando, mas que esse é um formato de vídeo um pouco diferente de alguns vídeos que eu postei no canal, porque tem uns que tem um propósito mais educativo. E esse é mais, tipo, realmente, assim, um vídeo de abertura de sessão mesmo, né? Então, tem que ter cuidado. Eu não quero fazer trade... Tipo, eu quero esperar o momento certo de fazer trade. Ontem, na abertura do mercado americano, foi o único trade que eu errei na abertura do mercado americano em um tempão, porque eu não tive paciência, porque depois eu teria acertado. Eu continuei olhando e poderia ter acertado o trade, mas acabei não pegando. Porque eu não pude, infelizmente não pude. Por questões de regra da própria mesa proprietária mesmo. E aí é isso, né? Mas o trade te castiga se você não for paciente o suficiente. Eu não fui ontem. E aí acertei a análise, acertei tipo o viés, realmente caiu. Eu shortei e realmente caiu, mas ele me estopou antes para depois cair. Então, enfim, além de você acertar o lado, você tem que acertar o momento de entrar, você tem que acertar o momento de sair. Entendeu? Então, a gente tem que fazer as coisas com bastante calma e prestar realmente atenção. Porque muita gente acha que é uma brincadeira, que é um jogo, que é isso e aquilo, mas na verdade não. E não é nada fácil. Pelo menos eu não acho nada fácil, né? Assim, a técnica pode ser até que seja... Não é nem que a técnica seja fácil, mas não é tão difícil. O problema é mais o resto. Será, velho, que... Tipo, eu não tenho o que fazer a partir daqui. Ele vai pegar os meus alvos antes de me dar um gatilho. Que foi exatamente o que aconteceu mais cedo. Eu perdi um trade por causa disso. Mas o segundo, graças a Deus, me deu um gatilho. Se ele varrer essa liquidez, ele continuar com a estrutura de queda aqui, eu tento shortar para pegar essas duas. Caso eu venha direto, aí eu vou ter que analisar para ver o que é que o preço realmente quer fazer. Teria sido legal se o preço tivesse subido, né? Antes de cair para pegar essa liquidez aqui de oferta.
Eu tô só no notebook, eu tô sem o monitor, então tá difícil aqui. Eu tô tendo que botar o rosto bem perto. E eu tô de óculos escuros porque eu tô com. Tipo, eu tenho um pouco de fotofobia, principalmente por causa do tempo que eu fico na frente da tela. Então, hoje eu tô com o olho ardendo, enxaqueca. O mercado abriu faz 5 minutos, faz muito pouco tempo ainda. Tá tudo bem. Queria poder botar uma música, mas eu tenho medo do negócio do YouTube dar algum problema. Sei lá. Seria interessante isso aqui subir. Buscar essa liquidez, manipular esse pessoal todinho. Só não teve um Fair Value Gap de 1 minuto pra inverter. Porque se tivesse um Fair Value Gap de 1 minuto pra inverter aqui, depois de varrer um pouco dessa liquidez aqui, talvez fosse um trade. Mas eu não compraria nessas condições que estão agora nem a pau. E se eu comprasse mesmo invertendo um Fair Value Gap aqui, seria tipo bem arriscado. De todo jeito. Vocês têm que prestar atenção. Eu gosto de fazer esses vídeos, por mais que eu não esteja falando muito e tudo mais, pra vocês prestarem atenção como eu opero, o que eu faço, que eu vou mudando de tempo gráfico em tempo gráfico. Eu quero ver o que está acontecendo em cada tempo gráfico, o tempo inteiro, entendeu? Se tem alguma condição no 1 hora, no 30 minutos, no 2 horas, no 4 horas e tudo mais, sabe? E ir buscando confluências para que corroborem com a minha narrativa, com a minha narrativa que caia. Eu expliquei pra vocês no início. Que caia. Por quê? Porque tem um sentido. Então, tipo, pra mim seria isso. Poderia. É o que eu disse aqui, tipo, eu não shortaria daqui se o preço rejeitar dessa área, que é um Fair Value Gap do 3 minutos, por causa. Porque eu acho que, tipo, sinceramente, eu não tô muito confiante nesse trade. Eu acho que pode dar certo, mas eu não acho que vale o risco. Tipo, ele pode vir aqui do nada e pô, pegar esse meu alvo aqui, que é o que eu queria, por sinal. Mas também pode subir aqui, inverter reto e eu tomar um stop. E aí, tipo, entre 50 e 50, eu prefiro não arriscar. Tipo, aparecem trades várias vezes por dia. Porque a maioria dos gringos, assim, e tal, que eu vejo, pelo menos eu vejo os gringos só operando esse horário. Que é a abertura do mercado americano, de 10h30 às 11h30. Que lá é 9h30 às 10h30. Mas eu gosto muito de operar Londres quando eu acordo. Por exemplo, 6, 7 horas da manhã. Eu acho que tipo, tem um volume, mas não é tanto assim. Então você consegue pegar continuações de tendência muito facilmente. Na maioria das vezes eu consigo me dar super bem pegando tipo operações de 1 para 1 de risco retorno. Só que a maioria delas eu acerto, então eu não tenho problema de pegar 1 para 1. Nova York, eu me dou super bem em Nova York também, na grande maioria das vezes, só que Nova York é um pouco mais difícil, a pessoa tem que ficar um pouco mais ligada e tal. E eu me dou bem em Ásia também, só que eu tô querendo parar de operar em Ásia, porque, tipo, a pessoa operar Londres, Nova York, aí, tipo, meio que descansa de tarde, assim, entre aspas, porque eu continuo olhando o gráfico, mas não faço o trade. Pra chegar de noite, depois de 7 da noite e operar de novo e tudo mais, tipo, não dá, sabe? Eu queria fazer 2 trades por dia, um na sessão de Londres e uma de Nova York. Pronto, acabou. Aí fiz a de Londres hoje, acertei. Tô querendo fazer um trade na de Nova York. Se não aparecer, eu não vou fazer. Se aparecer, eu vou fazer. Espero acertar.
acertando ou errando, eu paro de fazer trade hoje. Porque é assim que se faz trade e é assim que se vira consistente no trade. E tem que saber lidar com a perda, né? Porque se você perde uma vez e você perde a cabeça e aí depois você entra no outro trade, o que eles chamam de revenge trade, que é tipo trade de vingança, né? Aí você vai e perde de novo. A chance de você perder de novo é 99% das vezes. Então você vai lá e perde de novo. E aí, tipo, pra você recuperar o que você perdeu, vai ficando cada vez mais difícil. Você vai se enfiando no buraco cada vez maior. Entendeu? Então, tipo, é isso, assim. Eu, sinceramente, eu não tô sabendo muito o que fazer aqui. Vocês me desculpem, eu não sei se tem o que fazer. Se não tem, mas eu não tô vendo nada que justifique que eu entre. Fora, talvez, muito talvez, um pullback para esse 5 minutos aqui. Um pullback, throwback, sei lá. Nunca sei o nome certo. Uma retração para esses 5 minutos. Agora, eu queria que tivesse varrido essa liquidez aqui de buy side liquidity. Sabe, antes de cair. De certa forma, varreu, né? Varreu, né? Tudo bem. Foi muito pouco, mas varreu. Deixa eu puxar minha câmera. Tem como puxar mais? Não, não tem como puxar mais. Tudo bem. É isso. Tipo, eu não sei. Tem alvos muito claros aqui. E muito perto uns dos outros. E a liquidez funciona como um imã, digamos assim. Então, tipo, pode ser que o preço realmente, se rejeitar desse fair value gap, venha direto nesses alvos aqui. O que eu preciso é que esse candle que foi criado agora, ele não feche esse buraco aqui, por exemplo, e deixe um fair value gap aqui, bullish, né? E com a rejeição do fair value gap, né, a gente tipo vinha aqui rejeitar, e aí quando inverter esse fair value gap, aí eu tô shortando com alvo tipo aqui para buscar essas duas linhas aqui. Seria a ideia do trade. Mas para isso eu preciso de um gatilho. Qual gatilho? Inverter o fair value gap, pelo menos. Fora todo o contexto do mercado, é óbvio, né? Porque o mercado é como se fosse um livro, só que um livro com, ao invés de palavras, candles. Você tem que ir lendo, você tem que ir decifrando e entendendo o que é que tá acontecendo. Por isso que eu sempre gosto, tipo, olhar com um certo tempo de antecedência antes de operar, sabe? Pra entender realmente o que tá acontecendo. Tipo, agora eu não tô meio na dúvida. Não faz nada, pô. Pô, tu vai arriscar teu capital, estando na dúvida, sabe? Do que fazer. Pra quê? Eu já fiz isso, não vou ser hipócrita. É lógico que eu já fiz isso. Várias vezes. Mas a pessoa aprende com os erros e com a maturidade mesmo. E eu não vou nem dizer que, tipo, quem erra uma vez, tudo bem, quem erra duas vezes é burro, não. Porque, tipo, sinceramente, no trade você vai errar inúmeras vezes a mesma coisa. E é isso que vai te enlouquecer. Mas fazer o quê? That's life. Tipo, é isso, entendeu? Você tem que pelo menos saber lidar. Ou então não desistir, ou sei lá. A gente tá subindo. Legal. Como eu queria. Não comeu a liquidez que eu gostaria. Deixou mais uma ainda. O que é melhor ainda. Eu quero que suba mesmo. E que aqui em cima a gente faça basicamente a mesma coisa. A gente crie um candle. Deixe um fair value gap bullish. Inverta o fair value gap bullish para baixo. E aí eu vou ter um gatilho para shortar. Assim como, por exemplo,
se tivesse contexto, eu teria um gatilho, levando em consideração que essa vela tivesse acabado de fechar, que não é um caso, porque ainda faltam 10 segundos, mas eu teria um gatilho de compra aqui. Por quê? Porque inverteu esse fair value gap dos 5 minutos, e aí eu poderia mirar esse fair value gap aqui, assumindo que o preço iria chegar até lá. Mas aí, tipo, eu não gosto de assumir nada, sabe? Se eu quisesse, eu botava 1 para 1 de risco-retorno, que o negócio poderia pagar bem rápido, assim, pô, sabe? E pode dar certo, pode dar super certo isso, inclusive. É possível, bem possível e provável, talvez, que o mercado suba agora para buscar essa liquidez. Foi o que eu falei. É interessante que busque essa liquidez. Liquidez é combustível. E se é uma liquidez de buy side liquidity, quer dizer que tem muita gente vendendo. Se tem muita gente vendendo, o investidor institucional pega e fala: vocês estão vendendo, ou tem muita gente comprando. O investidor institucional que tem muita grana, pessoa jurídica, o cara pega e fala: tá todo mundo comprando, então tá bom, então eu vou vender pra vocês, toma, e taca a venda na tua cara. E aí o que acontece? O mercado despenca. É a mesma coisa do contrário. Tá. Todo fundo todo fundo é um stop, é uma liquidez. E aí quem comprou tá com stop aqui. Então o que é que os caras fazem? Os caras jogam o mercado para baixo para estopar quem comprou. Quem comprou agora vai estar vendendo. E aí vai ter muita gente vendendo. O que é que os caras fazem? Tem muita gente vendendo, pois a gente vai então comprar. Entendeu? Aí o mercado, para cima. Por quê? É oferta e demanda. Se tem muita oferta, tem muita gente vendendo, tem muita oferta, então o preço cai. Por isso que caiu. Só que aí chega um cara que compra tudo. E aí esse cara que comprou tudo acabou com a oferta. Ou seja, o preço explodiu agora, porque não tem mais oferta. Essa é a explicação. Essa é a teoria de oferta e demanda de Wyckoff, e que é para tudo na vida. Não é mercado, é tudo. Funciona em oferta e demanda, né? Como eu expliquei aqui em cima. O cara que foi estopado aqui, ele é obrigado a comprar. Por quê? Porque ele vendeu aqui, então ele tem que comprar de volta. Então o investidor institucional pega: tá todo mundo comprando então, é? Tá todo mundo comprando então? Pois eu vou vender para todo mundo então, né? E aí entra o quê? Muita oferta e pouca demanda. O que é que acontece com o preço? Despenca. É basicamente isso. Isso é o conceito de liquidez. E é isso que todo mundo deveria saber, no mínimo, para operar day trade. É liquidez. Né? Porque tem gente que não sabe o que é liquidez e vem dizer que é trader. Pelo amor de Deus, né? Sinceramente também. Nossa, a gente veio num Fair Value Gap que eu não vi. Falando aqui com vocês. A gente veio no Fair Value Gap de 1 hora, velho. E rejeitou. Tá rejeitando. Nossa, talvez. Será, velho? Tem Fair Value Gaps aqui? Não. Tem Fair Value Gaps. É isso que eu tô dizendo, ó. Ele tocou num Fair Value Gap de 1 hora, varreu liquidez, deixou um Fair Value Gap aqui bullish. Se ele tivesse invertido, fechado aqui direto aqui assim, ó, seria o melhor cenário. Se ele fechar esse candle assim, bom, seria ótimo. Caiu muito forte. Nossa, caiu muito forte. Vendi. Tá, eu consegui vender, eu acho. Eu não sei se vai dar certo isso.
tem toda a narrativa para que dê certo. Eu só vendi meio mal do que eu gostaria de ter vendido. Porque eu quis gastar só $100. Se eu tivesse, sei lá. Enfim. Vamos ver o que é que vai dar nisso. É a abertura do mercado americano, então, tipo, seria legal o negócio reagir bem mesmo, de vez assim, sabe? Cair mesmo. Ou não. Eu realmente não sei. Eu não gosto de puxar o stop pro 0 a 0, porque eu sempre que eu puxo o stop pro 0 a 0 o mercado volta, me tira e depois ele entrega meu alvo. E aí eu fico meio assim, tipo, eu também não gosto de sair agora e tal. Quanto é que tá pagando num de risco retorno? É aqui. Não vou colocar um de risco retorno. Nossa, que candle é esse, velho? Que candle é esse, mano? Do nada, tá ligado? Chega, deixa a pessoa triste. Talvez esse candle tenha sido interessante, porque tirou todo mundo que colocou no 0 a 0. Talvez tenha sido interessante, eu não sei, mas talvez tenha sido interessante porque tirou todo mundo que colocou no 0 a 0. E agora talvez possa cair. Ou vai me estopar, né? Não sei. Boa, 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 boa. É disso que eu tô falando. That's what I'm talking about. Eu não gosto nem de ficar muito feliz durante o trade, tá? Também, porque o mercado te humilha muito rápido. Real. Tipo isso. Calor, velho. Cadê? Cai logo, velho. Né? Fica nessa. Fica nesse joguinho. Para de ficar de joguinho comigo, velho. Eu só opero você. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel a você. Véi, eu não tô gostando disso não, sabia? Desses candles lá embaixo e voltando tudo. Se fizer mais um candle desse aí, eu vou fechar no dedo mesmo. De verdade, tipo, não tá legal. Se eu tiver chance, né?
Tá muito volátil, velho. Nossa, tá muito volátil, velho. Só que podia estar volátil pro meu lado, né? Eu acho que talvez se fosse pra subir já deveria ter subido, tá ligado? Eu acho mesmo é que realmente é pra cair, tipo, real assim, oficial. Real oficial. Tem nem como, eu tipo, eu não vou nem fechar aqui, porque tipo, eu vou fechar e o negócio volta na hora. É capaz de eu fechar no zero. Tem que esperar esse negócio cair, velho. Cadê a galera vendendo Nasdaq? Bora vender Nasdaq, gente. Vende, 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 vende. Bora vender, bora vender. Cadê a galera de vendas que gosta de vender? Vende Nasdaq aí pra mim. Vai, um candle só, véi. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro às vezes fechar na mão, velho, do que fazer isso, tá ligado? Só que fechar na mão é muito coisa de amador, velho. Mas tudo bem, vai, $100. Vai comer meu alvo. Eu não gosto, velho, eu não gosto de botar no 0 a 0. Quando eu começo a colocar no 0 a 0 eu já começo a ficar nervoso, porque tipo, Nasdaq é muito isso, Nasdaq vem, paga um pra um de risco retorno, ó, vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai pagar, ó, pagou. Pode atingir esses alvos todos. Ó, pagou o segundo e talvez pague o terceiro de vez. Pagou o terceiro de vez, tá vendo? É isso. Tipo, diário de um trader amador. Ainda bem eu consigo fazer dinheiro no mercado e tudo mais, mas poderia fazer muito mais, olha isso. Nem fico tipo, nem fico tão triste assim. Eu fico triste por um único motivo. Eu fico triste por não ter deixado de chegar no meu alvo, pelo menos, tá ligado? Eu não gosto de fechar na mão, eu não gosto de fechar na mão. Mesmo que o meu alvo seja um pra um, assim. Se for no meu alvo e aí tá massa. Porque no passado eu já fechei muita coisa, muito trade na mão e eu sou traumatizado. E agora eu fechei na mão porque eu também não tô com a cabeça, tipo, eu não tô muito bem da cabeça, psicologicamente falando, com relação a trade e tal. Eu vim de um dia de loss ontem bem forte mesmo, assim. Então, tipo, por isso que eu nem arrisquei tanto, por isso que eu arrisquei só $100. É... E aí, esse dia de loss mexeu com o meu psicológico, por isso que eu, enfim. Era pra eu deixar o certo mesmo de um trader experiente, eu digo mesmo. De um trader experiente é esperar pegar no mínimo essas liquidez aqui, eu diria as duas, tá ligado? Que eu acho que é isso que vai acontecer. Deixa eu ver se vai demorar. Aí eu fico no vídeo com vocês até lá. Se não demorar, eu fico. Senão, a gente fecha o vídeo e encerra por aqui. Foi legal porque dá pra ver, vocês verem uma sessão também de trade na prática, né? E assim, o que eu digo a vocês é eu peguei um pra um de risco retorno agora, podia ter pego mais, vocês estão vendo. Eu peguei um pra um de risco retorno mais cedo, que literalmente pagou só um pra um e depois voltou direto pra me stopar.
Então, tipo, existem vezes que paga um pra um. A maioria das vezes paga um pra um. Por isso que eu gosto. Só que, tipo, você tem que ter uma estratégia muito bem definida e você tem que executar a sua estratégia muito bem definida. Vocês viram que eu tenho uma regra pra tudo, pra entrar, pra sair, pra... não, pra sair eu não respeitei minha regra. Meu maior problema é esse. Mas pra entrar, pra contexto, de análise, de tudo. Então vocês têm que ter tudo muito bem definido pra vocês, tipo, day trader, você tem que ser muito preciso. Muito, 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 muito preciso. E é por isso que, tipo, eu pego operações assim, tipo, ridiculamente pequenas. Porque, tipo, aqui eu tinha um nível de acerto muito alto de que isso ia cair. Então, tipo, por que que eu não vou arriscar, tá ligado? O meu capital. Eu poderia ter pego mais, eu poderia ter pego 1.4 de risco-retorno. Poderia ter pego até mais, poderia ter pego 2, ó. 2.3 de risco-retorno. Mas até aqui eu não tinha como adivinhar que ia cair até aqui. Até aqui eu sabia que a maior chance era cair até aqui. A partir disso, essa pernada eu não tinha como adivinhar, então eu não sou adivinha. Então eu não tenho como trabalhar dessa forma. Então, tipo, por isso que às vezes eu gosto de ir no 1 para 1. Só que no mercado americano, muitas vezes ele paga, na abertura do mercado americano, excepcionalmente nesse momento que a gente tá agora, ele paga mais. Tipo, teoricamente era pro mercado, pro mercado meio que só talvez fazer um pullback para voltar aqui, entendeu? E comer essas duas liquidez. Eu vou ficar aqui mais alguns poucos minutos só para ver se o negócio não vai, só para eu mostrar para vocês que tipo, o mercado tem sentido, entendeu? O mercado tem sentido. Você só tem que entender. E não só entender, como saber executar. E essa é a parte mais difícil, saber executar muito bem e igualmente diariamente, sabe? E é cansativo. É uma rotina sozinha, é uma rotina que ninguém te entende, tipo, ninguém entende o que você faz, você não tem ninguém com quem conversar. Você passa por dificuldades psicológicas assim bem difíceis, você não tem nem com quem conversar direito porque as pessoas não entendem o que você tá passando. Então, enfim, por isso que tipo é um trabalho que todo mundo diz, é tão bom, mas ninguém faz assim, sabe? Porque é foda. Olha aí. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Eu tô dizendo, trade tem um sentido. Só que tem gente que não consegue ter a paciência que eu tive pra entrar. Tem gente que não consegue, tipo, tem um problema técnico. Tem gente que tem um problema de ler o contexto. Porque o meu contexto veio daqui de cima pra eu fazer esse short aqui. Então você tem que saber o contexto. É um livro. Trade é um livro. Gráfico é um livro sem palavras. É um livro com candles. Entendeu? Com velas. E você tem que ir ler o que está acontecendo. Não só agora, mas o que vem acontecendo. Para você entender qual é o flow do mercado. O que é que o mercado quer fazer. Entendeu? O que é que o mercado quer fazer. E a maior dica que eu dou é o seguinte: se você vê uma pernada reta para baixo e uma subida lenta, mais demorada do que essa pernada aqui, a maior probabilidade é que o mercado caia. Assim como o contrário. Assim como o contrário, entendeu? Assim como se você vê isso aqui, eu não sei nem como inverter isso. Enfim, se eu faço isso aqui ao contrário, é a mesma coisa, pô. Se você vê uma pernada muito grande, tenta sempre, ó, procurar uma queda mais fraca, mais demorada do que essa pernada. Tenta adicionar confluências aqui, Fibonacci ou condições, que são pontos de interesse, POIs, né? Fair Value Gaps, Order Blocks, Fair Value Order Blocks, sabe? Tem inúmeros vídeos no YouTube falando sobre isso e eu planejo falar sobre cada um desses gatilhos. Só que no momento eu tô falando pra vocês como é que o mercado funciona, como é que ele se movimenta, entendeu? Então, é isso, eu acho que tá demorando muito pra o mercado ir. O mercado vai,
Muito provavelmente é porque quando ele come uma liquidez, ele sempre sofre um pouco aqui, ele fica aqui para depois voltar, entendeu? Geralmente isso. Então, é isso, pessoal. Isso aqui foi um pouco da sessão é, da abertura de Nova York para vocês. Agora eu vou pra praia, como vocês estão vendo. E até amanhã. Até amanhã. Peace out.